e você ainda pode ser processado por uso indevido de marca. Nossa. E aí você vê a expressão do cliente de tipo, se eu soubesse que era esse valor, eu tinha feito. Aí. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um MesaQuest, eu acho, né? Não tem um nome específico ainda nesse podcast, inclusive acho que é até interessante registrar essa marca. Já tem que começar a pensar aí no Usar nome o nome para poder certinho. proteger. E hoje a gente trouxe alguém super especialista na questão de registro de marca, que é o Gabriel, da Basic Marcas, tá? Ele vai abordar exatamente sobre isso e o porquê é importante registrar marca, patente aí do seu negócio, principalmente se você é infoprodutor, você lança diversos cursos aí, para você não ter problemas aí depois de lançar um curso, faturar milhões aí e alguém chegar e depois falar, cara, esse nome é meu, eu quero uma parte desse valor. Imagina chegar nesse ponto. Então, como a gente não quer que chegue nesse ponto, a gente trouxe esse especialista aqui para abordar sobre isso com vocês. Gabriel, quer se apresentar? Falar mais alguma coisa? Claro. Legal. Primeiramente, um prazer estar sentado aqui com você. Meu. Sempre é muito bom a gente poder falar um pouquinho mais sobre esse assunto, né, que é tão importante aí, principalmente para o público de vocês, né, que são infoprodutores, influencers, que trabalham com essa exposição, né. Então, meu nome é Gabriel, sou fundador da Basic Marcas. Nós somos uma empresa aí especialista em propriedade intelectual, então registro de marcas, patentes, parte de registro de software também, mas como o foco aqui hoje é marcas, então a gente vai elucidar as principais dúvidas e esclarecer um pouquinho mais. Hoje somos eu e minha esposa, que é minha sócia, que também me acompanha aí na jornada, auxilia aí a fazer o processo e estamos aí à disposição aí, vamos falar bastante sobre marca hoje. Não, perfeito, vamos para cima. E nada mais justo e nada melhor do que já começar primeiro já sobre o que é marca e o que é patente. Muita gente confunde isso, né, Gabriel? Confunde. Como mas funciona assim, isso? É normal. Às vezes o pessoal até fala, né? Nossa, Gabriel, como eu faço para patentear a minha marca? Legal. Né? Mas, gente, não é patentear a marca, é registrar a marca. Vou explicar de uma maneira assim bem didática, bem de fácil entendimento, mas assim, o que é marca e o que é patente? Marca, ele é o nome da sua empresa, identidade visual, logotipo, nome de produto, nome de curso, o seu nome ali pode ser uma marca. Patente, ele tem a ver com invenção ou inovação. Então, assim, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Digamos que não existisse a caneta, que é o item que você está utilizando. E aí eu desenvolvi esse item. Tive a minha ideia, montei um protótipo e cheguei nesse item. Isso é patenteável, isso é um item patenteável. É um item que você consegue fabricar em escala, né? E você aí consegue depois vender esse item. Então, a caneta, o notebook, esses itens que podem ser feitos em escalas e podem ser industrializados, que tem a ver com inovação ou invenção. Legal. Isso é patente. Então, pros infoprodutores, tá? O importante é registrar a marca. Legal. Tá? Então, assim, Gabriel, mas eu tenho aqui um infoprodutor que ele está desenvolvendo algo novo. Aí, maravilha. Aí entra outra questão. Mas 90% dos casos é registrar a marca. Porque às vezes o infoprodutor ele está ali lançando um método, ele está ali lançando um curso, ele está ali falando um pouco mais de influencer, está colocando ali a cara dele para fazer publicidade, está fazendo com que ele se torne uma marca, o nome dele se torne realmente algo que ele possa monetizar. Então é importante que você proteja isso. Então aí a gente faz o registro dessa marca. Tá? Então essa é a diferença entre patente e marca. Então, vocês aí já não vão mais confundir. Não, perfeito. Já não dá mais para errar, né? Então, esse é um ponto importante disso. E para iniciar também essa questão do infoprodutor ali, né? Que tem essa questão da marca ali. Claro. O infoprodutor, a gente sabe que ele tem vários produtos, né? Então, quando a gente fala de infoprodutos, tem e-book, tem curso online, tem mentorias, tem audiobook. Então, o que dá para ele, quando fala em registrar a marca, o que dá para englobar nessa marca especificamente? Então, se eu tiver, por exemplo, uma marca Matheus LTDA, por exemplo. Claro. Tudo que eu produzi relacionado a e-book, curso, alguma coisa desse sentido, eu consigo estar com esse registro ou preciso ter outras marcas ali para registrar esses outros produtos? Depende. Depende, certo. Por quê? Usando o seu exemplo. O nome da minha marca é Matheus LTDA. Certo. Essa daqui é a minha marca.
Essa é a sua marca principal. Legal. Só que digamos que o Matheus, ele quer lançar um curso agora aí, ensinando vocês a gravar. Vou ensinar o pessoal a fazer o podcast. Legal. Só que esse curso ele não vai ser lançado com o nome de Matheus LTDA. Eu vou dar um outro nome para esse curso. Vou colocar lá em podcast na prática, um exemplo aqui. Uhum. E esse vai ser o nome do seu curso. Mesmo você tendo o registro do Matheus LTDA, você está criando um produto dentro da sua empresa. Então é como se você estivesse criando uma submarca. Então você também precisa registrar. Então assim, você é infoprodutor, se você lançar ali, agora eu estou lançando aqui um e-book para vendas, com o nome de Matheus LTDA. Só que eu vou pegar esse e-book e vou transformar ele em um podcast, mas com o nome de Matheus LTDA. Como está seguindo o mesmo nome, e dentro do NPI a gente tem algo que a gente chama de classe mercadológica, tá? E-book, podcast, tudo isso está envolvido dentro da mesma classe mercadológica. Então, se tiver com o mesmo nome, tudo com o mesmo nome, então com um registro você consegue abranger todas esses meios. Agora, se você for lançar linhas diferentes, por exemplo, é o Matheus LTDA, eu tenho aqui o registro, mas o meu podcast vai ter um nome, eu vou lançar um e-book de educação financeira que vai ter um nome, agora eu vou lançar um e-book de tráfego pago que vai ter outro nome. Então, tudo isso aí você precisa estar registrando. Tem um registro específico deles. Um exemplo que eu gosto de usar, não tem a ver com infoprodutores, mas eu acho que elucida bastante o pessoal. Vamos pensar aí, não é propaganda, tá? Mas vamos pensar aí na Boticário. Certo. A Boticário, ela tem o registro do nome, o Boticário. Mas todas as linhas de perfume delas são registradas. Por quê? Imagina você, a Boticário lançou lá um perfume X masculino, mas ela não registrou esse nome. A Natura pode literalmente lançar um perfume com o mesmo nome, idêntico, e roubar esse perfume, essa ideia de nome de linha masculina da Boticário. Então é isso que acontece quando você não registra a sua marca. Você está apresentando algo para o mercado e falando para o mercado, olha, tá aqui, eu não sou dono disso, a ideia tá pronta. Se você quiser trazer essa ideia para você, fique à vontade. Então, por isso que é importante você fazer esse registro, tá? Acho que ficou claro, né? Não, ficou claro, ficou bem claro. Eu acho que esse ponto, eu queria até embedar um pouco ali. Claro. Quando a gente conversou pela primeira vez ali, você trouxe um exemplo de um rapaz também que ele tinha uma marca específica, tudo já estava registrado, tranquilo, só que ele começou a vender um outro produto. Isso, exatamente. Quer dizer, ele fabricava, alguma coisinha. Eu sei que não tem muita relação com o produtor, mas eu acho que eu queria entender um pouquinho também sobre isso, porque o que acontece? Às vezes tem um produtor que ele faz um curso ali online, só que ele também às vezes vai fazer um curso presencial. Sim, né? Então, tem alguma diferença nisso também? Então, eu queria entender essa... Dentro do NPI tem isso que a gente chama de classes mercadológicas, tá? Então, assim, hoje a gente pega ali vamos pegar ali um influencer. Ele tem ali o influencer, ele tá dentro de uma classe no NPI. Mas digamos que esse influencer, ele quer lançar ali um e-book falando sobre finanças. Ele é um influencer dessa área, mas agora ele vai lançar o e-book dele falando sobre finanças. Porém, o e-book vai levar o mesmo nome ali, vai levar o nome dele, só que é um e-book, é um outro produto. Então, a gente precisa entrar com um registro nessa classe mercadológica. Então, o ideal toda vez que chega um cliente até nós, a gente bate um papo com ele para entender tudo o que ele faz. Certo. Porque a gente faz um diagnóstico para poder ver em quantas classes mercadológicas aquilo que ele faz se enquadra. Perfeito. Então assim, até acho que vai ter uma pergunta futura, né, dessas que você separou sobre isso, mas assim, registrar a marca não é... Às vezes os clientes vêm com essa dúvida, Gabriel, é caro registrar a marca? Não é caro registrar a marca porque é muito mais caro você perdê-la do que você protegê-la. Imagino. Então, registrar a marca é um investimento ali, é uma segurança de que tudo que você está colocando de energia, de dinheiro, de tempo e de inteligência vai estar realmente ali protegido, né?
Mas também não é muito simples da gente responder essa pergunta, porque a gente precisa fazer esse Tem diagnóstico. que entender, né? Se precisa ter somente uma marca Exatamente. ou outras, Então, né? eu até brinco, eu falo, cara, aqui é como se pros homens aí, né? Como se você estivesse levando o seu carro no mecânico. Sim. Então, primeiro a gente tem que passar esse scanner Sim. para descobrir quais são os problemas para a gente poder passar o orçamento para você. Então, o cliente nos procura, é claro, a gente tem um orçamento base, a gente consegue passar para ele, mas o orçamento preciso a gente faz após esse diagnóstico que a gente faz naquilo que o cliente faz com a marca dele, né? Não, legal. Não, muito bom. Acho que esclareceu bastante sobre os segmentos, né, de produtos ali que dá para registrar. Porque eu acho que esse é um ponto bem importante, porque, assim, geralmente o pessoal fala, igual eu pensei, né, registrar Matheus LTDA, acabou. Mas não, se eu lançar um outro curso, alguma outra coisa com outro nome, mesmo que esteja no mesmo guarda-chuva, nós já não vou ter o mesmo nível de proteção, né? Então, e isso assim, são nessas brechas que às vezes você perde uma oportunidade de negócio, né? Então, às vezes, se você fizer meia proteção, às vezes você perde a capacidade de expansão da sua marca, né? Então, assim, toda marca quer crescer, toda empresa quer crescer. Então, é importante você ter esse entendimento de que para você crescer, você tem que estar protegido em todos os territórios que você está pisando ali, né? Então, por isso que é importante também você buscar uma assessoria. A gente consegue muitas vezes montar um plano para o cliente. Então, Gabriel, eu tenho aqui, ó, ideia de expansão. Isso que é o interessante de você fazer isso com um profissional. O profissional, muitas vezes, ele vai construir um plano para você. Às vezes, você não precisa de início sair registrando em várias classes, mas você sabe ali, em cada momento, por exemplo, agora eu vou expandir minha empresa, mas eu já sei que eu tenho que fazer o registro aqui, porque lá atrás eu tive assessoria de uma empresa que já me auxiliou. Então, você consegue fazendo ali, assim como existe assessoria de contabilidade para te ajudar no desenquadramento, antes de você desenquadrar, também tem assessoria aí para poder te ajudar a saber qual caminho você vai trilhar ali. Exatamente. E às vezes ele entrando em contato com vocês, agora pode ser, talvez não é o momento agora de você registrar, mas daqui, com o seu planejamento, eu percebi que quando você chegar nesse ponto aqui, já é interessante você registrar. Né? Então tem todo esse critério. Então ele pode entrar em contato com você e mesmo só de fato para entender melhor, né? Certeza, não precisa de fato registrar agora. Né? Então isso é bem interessante. Ou às vezes no diagnóstico que a gente faz, a gente vê que para aquilo que ele está imaginando na empresa, é interessante 10 registros. Mas, momentaneamente, só 2 são viáveis. Mas ele já tem todo esse planejamento de expansão para onde ele deve percorrer. Então, isso que é importante e isso que é realmente valioso para o seu negócio. Né? Legal. E esse diagnóstico também é gratuito, né? É gratuito. Olha isso. Então, assim, você não vai perder nada entrando em contato. Você só vai ganhar de fato entrando em contato ali e entendendo ali qual que é o melhor momento de você registrar sua marca. Se você tem alguma ideia também, por mais que a gente está gravando para o produtor, mas às vezes o cara lança um microsas, né, um sisteminha dele ali, alguma coisinha, e que poderia também já estar registrando ali e evitar problemas futuros. E outra dúvida também que a gente recebe muito é, Gabriel, eu tenho aqui, eu quero lançar esse infoproduto, só que ele ainda não está pronto, não está terminado, mas já está tudo, a ideia de nome já está clara na minha mente, só estou ali finalizando. Eu posso já entrar com pedido de registro antes mesmo de estar com o negócio em si rodando? Sim, inclusive é o mais aconselhável. Porque quando o seu negócio for exposto, você já está ali no caminho da proteção. Porque às vezes o pessoal expõe o produto, espera o produto, testa o produto no mercado para ver se vai dar certo. Aí o produto dá certo e aí quando você vai correr atrás já não dá tempo. Então, esse timing é muito importante também. Né? Não, muito bom. Eu acho que a gente abordou bastante sobre essa questão do registro ali. Só que agora eu quero entrar num ponto mais crítico aqui da situação. Vamos lá. Que é a questão dos riscos, se o cara não registrar a marca. O que pode acontecer? Eu sei que ele pode ser processado, por exemplo, mas até que ponto de processo ele pode chegar? Ele pode chegar num ponto assim de perder totalmente a empresa e perder o controle da empresa? Ou é algo assim que o pessoal tenta exagerar? Não, o que pode acontecer? Pode acontecer, né? Vamos assim, a gente gosta de trazer esse problema em escalas. Em escalas mais leves, você vai receber uma notificação extrajudicial, esse é o padrão. Então sempre começa com essa notificação extrajudicial, onde a empresa detentora do registro ela vai estar te notificando de que a marca que você utiliza, né, já é registrada.
E ela vai dar um prazo para que você faça toda a reformulação. Então, trazendo aí para o cenário de infoprodutores, você vai ter que, se você tiver landing page de venda, vai ter que trocar tudo para um nome novo. Qualquer meio de divulgação, rede social, tráfego pago que você está fazendo, você vai ter que tirar do ar e só vai poder voltar ao ar quando tiver realmente uma marca nova, um nome novo, né? Então, tudo isso você vai ter que trocar. Não vai poder nada, nenhum tipo de divulgação, nem cartãozinho. Se eles descobrirem que você ainda está distribuindo cartãozinho com nome antigo, dá problema. Então você vai ter que fazer já de cara toda essa reformulação. Isso aí no primeiro nível. Gabriel, a pessoa ignorou. Aí vira processo judicial. Virando processo judicial, tudo isso que eu falei no primeiro nível vai acontecer e você ainda pode ser processado por uso indevido de marca. Nossa. E esse processo de uso indevido de marca, a multa, ela sempre é calculada em cima do dano que você causou à pessoa. Então a pessoa ela vai ali fazer um cálculo onde ela vai alegar que, dá um exemplo, você me deve 150 mil reais porque isso foi o dano que você me causou, porque muitos clientes meus acabaram comprando de você achando que estavam comprando de mim, porque é isso que é o uso indevido de marca. O uso indevido da marca, ele causa confusão ao consumidor final, né? E causa o que a gente chama de concorrência desleal. E a concorrência desleal, ela é crime. Né? Assim, você não vai preso, mas é um crime passivo de multa. Então você vai ter que pagar ali multa. E muita gente não sobrevive, não consegue aí se reposicionar no mercado. Acaba perdendo tudo praticamente. Né? Imagina, tem landing page, tudo certinho. Às vezes a copy, né, do produto tá tudo certinho, já tá rodando, acontece isso. E o que a gente fala muito é a credibilidade. Então muitas vezes você não deixa chegar nesse ponto. Ok, mas toda a credibilidade que você construiu, quando você tem que trocar marca, a gente, como empresário, agora falando como empresário, que também sou, a gente sempre tem que pensar com a cabeça do nosso cliente. Então a gente como cliente, a gente vê lá uma pessoa lançando um infoproduto, daqui a pouco o nome do infoproduto muda, você já vai gerar aquela dúvida na cabeça do cliente sobre qual a credibilidade desse produto. Exatamente. Então, será eu não vou consumir esse produto. Se ele mudou, alguma coisa tem. Exatamente. Às vezes começa até a defamar, mesmo sem saber, mas começa a defamar. Fala, eu não recomendo porque aconteceu isso. Porque do nada eles trocaram o nome, do nada, então já fica toda aquela pulga atrás da orelha, mas de maneira negativa e não positiva. E isso é um grande problema, acho que o maior dos problemas também é a relação de fato, cara, tipo, você imagina, você faz o primeiro lançamento ali, consegue os 200 mil reais ali, que, cara, suada, porque lançamento tem todo aquele processo ali de preparação, aquecimento de base, grupo de WhatsApp, tudo certinho com o nome do seu produto. Chega uma hora que você tem que mudar o nome de 300 grupos, porque os 300 grupos tá com o nome do seu produto que agora não é mais seu, porque você não tava com registro. Tem que mudar o nome do produto de fato, do e-book, e ainda tem que pagar de volta praticamente 200 mil reais para a pessoa que você, vamos dizer, comprou a marca, né? Então, prejudicou, né? Então, assim, é bem difícil. Por mais que não foi a sua intenção de copiar, mas você fez aquela marca ali achando que não tinha, olha o problema que pode gerar em cima disso, né? Então, acho que é bem interessante esse ponto. Inclusive, a gente traz até muita má fé. Então, às vezes, você coloca o seu produto, um outro infoprodutor que vê o seu produto, gosta da ideia, procura ver que você não tem o registro e muitas vezes copia mesmo na cara dura, porque ele sabe que no NPI, né, a lei de propriedade intelectual ela é muito clara, a marca é de quem a registra primeiro. Então, mas eu uso há mais tempo, mas a lei ela é clara. Então, por isso a importância de você correr atrás do registro, porque às vezes você está dando até margem para outra pessoa te copiar. E ali, você saindo do mercado, ela com a sua ideia, ela vai levar todos os seus clientes para lá, né? É natural. Então, assim, é muito complicado. Não, tá certo. Perfeito, acho que é interessante esses detalhes que você trouxe até agora, né, de riscos principalmente. E só que eu queria entrar também em um outro ponto, que assim, o que acontece? O registro de domínio, ele conta também como uma proteção ou não? Não? Nossa, cara. Na verdade, o domínio em si, tá? O domínio do site, ele é vendido. Né? Então você pode ir lá, você pode comprar esse domínio, mas ele não te assegura o nome como marca. Nem CNPJ assegura.
Então, por exemplo, a gente sabe, os infoprodutores abrem CNPJ para poder fazer tudo certinho, né? E nem isso, nem o nome fantasia que está lá vai te assegurar o uso da marca, entendeu? O que vai assegurar é o registro no NPI. Realmente é abrir o sistema, sua marca está lá registrada, é o documento que é emitido ali quando sua marca está registrada, é isso que realmente assegura que você pode usar isso como marca. Inclusive, você não precisa, para registrar no NPI, você pode fazer até no seu CPF. Então, porque o que vai realmente contar tá lá no NPI que aquela marca é sua. Sim. Tá? Então, o principal ponto é ele, antes de qualquer coisa, ele tá registrado lá dentro. Exatamente. Depois o domínio e tudo mais, não tem... Eu tô falando NPI, né? Sim. Porque para mim é natural, acho que muita Sim. gente deve estar... é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, tá? Legal. Ele que regulamenta toda essa parte de marcas aqui no país. Legal. Porque às vezes eu tô falando NPI... Não, tá certo, não, isso é bem importante. NPI? Sim, não, verdade. E isso entra também num detalhe que eu queria entender, tipo assim, vamos dizer, eu lanço meu produto aqui no Brasil, Claro. Só que, assim, eu tenho uma estrutura também que eu quero vender na Latam, por exemplo, na América Latina, às vezes nos Estados Unidos ali também. Eu posso fazer isso ou eu teria que ter um outro tipo de registro também? Hoje, tá? Na verdade, respondendo a pergunta de maneira mais objetiva, não. O registro é em cada país separado. Em cada país separado. Exatamente. Certo. Então, Gabriel, o que eu posso fazer se eu já tenho essa ideia e a minha ideia é realmente expandir? A gente faz o registro no país. Hoje no NPI, tá? Existe um método que chama Protocolo de Madrid. O Protocolo de Madrid, ele nos permite, pelo sistema daqui, eu conseguir solicitar em mais países. Claro que aumenta o custo do processo, óbvio, a gente tem que fazer uma pesquisa prévia nesses outros países também, tá? Mas tudo isso a gente consegue realizar, que é o pedido de marca internacional, tá? E, porém, dentro desse sistema, existem hoje 116 países. Nossa, então, bastante. Assim, tem bastante país, são os principais, então hoje é o melhor sistema para se fazer. Ele é um sistema que, inclusive, te facilita, porque antigamente você tinha que entrar em contato com um escritório local. Sim. Então, se a pessoa não tivesse ali a rede de contato certo, como é que ela ia... eu quero vender no Chile. Maravilha, mas você teria que ir com um escritório lá no Chile para poder resolver a situação. Agora a gente já consegue resolver por aqui, tá? Sim. Então dá, respondendo a pergunta, dá. Só que assim, a gente tem que solicitar esse processo em todos os países, a gente tem que fazer uma pesquisa em todos os países, tem que ver se é viável em todos os países, porque às vezes já tem um produto naquele país, sim, e aí às vezes você pode fazer ou uma adaptação só para comercializar lá, ou descartar muitas vezes. Sim. Entendeu? Então a gente tem que fazer esse estudo, mas dá. Dentro do diagnóstico você consegue entregar esses detalhes ali para a pessoa. A gente faz esse estudo, mas assim, de principal, garante onde você tá. De principal, garante aqui. Que todo lançamento, por mais que você queira mandar ele para fora, todo mundo começa o maior faturamento acaba ficando aqui. Daqui. Então garante daqui, e aí a gente faz esse estudo, e aí a gente vai conseguir aí achar países que são viáveis para você tá também comercializando esse seu produto, né? Legal, perfeito. Entrando agora num detalhe que eu acho que é bem importante também, é sobre a questão também de valores, né? Que a gente até tinha comentado ali anteriormente. É muito caro registrar a marca, e assim, eu acho que, na minha visão, é mais caro não registrar do que registrar. Claro. Né? Porque, assim, você imagina, R$200 mil você faz um lançamento ali que você suou, gastou dinheiro do seu bolso e perder R$200 mil por causa que eu não fui registrado, entendeu? Não chega nesse valor, né, o registro. Não, pelo amor de Deus. Assim, dentro da nossa área tem alguns mitos e algumas verdades. Legal. O primeiro mito tem muita gente que acha que registro de marca é muito caro. Porque ouviu falar de alguém que fez com um escritório. Assim, é bem mais barato do que todo mundo pensa. Então, é um preço extremamente acessível. A gente tem, inclusive, muitos
microempreendedores, MEIs, que estão ali iniciando, realmente tá com o dinheiro contadinho, procura a gente, quando vê o valor, parece que a gente até tirou um peso das costas da pessoa, porque ela estava imaginando que era algo que ela tinha que fazer um planejamento financeiro para poder tá realizando, né? E não, gente, é extremamente acessível. O que mais dói é quando, às vezes, a gente pega um cliente que está nesse processo, e aí você vê a expressão do cliente de tipo, se eu soubesse que era esse valor, eu tinha feito. E aí que é mais triste, porque ele já tá num processo de mudança, na cabeça dele era muito caro, vou mexer com isso depois, né? E quando ele vê realmente o valor, ele fala, putz, se eu soubesse que era só isso, eu tinha feito. Nossa, tá vendo? Que doideira, cara. E é um negócio assim que eu acho que até você também tem parcelas também acessíveis ali, né? Sem juros e tudo mais. A gente não vai falar de valores aqui agora, né? Pode ser que até quando esse podcast sair ao ar, a gente pode ter uma página específica falando de valores e tudo mais, mas ainda não é certeza, mas com certeza o WhatsApp deles vão estar aqui na descrição para que vocês consigam entrar em contato com eles, fala que veio pela conta junta, acho que pode até ter uma condição especial, claro, né? Claro, olha isso. Com certeza, então, com certeza. Fala que veio pela conta junta aí, que a gente pode fazer uma parceria bem interessante também, né? Bem interessante. E é um negócio também que eu acho que, continuando nessa parte, se é muito caro ou não, eu fico pensando que, assim, às vezes a pessoa também vem com esse pensamento de ser muito caro, porque acha que é algo permanente e tudo mais, né? Só que também, às vezes o cara fala, muito caro, eu vou tentar fazer sozinho. Só que daí tem aquela questão que é 10 anos ainda que, tipo, se eu não me engano, acho que eu só não sei muito bem os intervalos de registro de marca, né? Mas primeiro tempo ali você tem 1 ano ali para validar algumas coisas, né? Depois tem mais 2 anos. Como funciona esse intervalo para que alguém tente barrar o seu registro de marca? Como funciona isso? Responder a pergunta falando sobre o processo em si, certo. Tá? O processo, ele é extremamente técnico. Então, hoje o que a gente vê da maioria das pessoas que dão entrada sozinho são erros técnicos, né? E erros técnicos, eles infelizmente vão indeferir o seu pedido. Então, você vai pagar uma taxa inicial para você dar entrada. Então, você paga para o seu processo poder entrar no NPI. Então, você vai pagar. E se você cometer qualquer erro técnico, erros técnicos esse como colocar em classe mercadológica errada. Se você registra em classe mercadológica errada, você não está registrando o seu produto, porque ele está numa classe que não é a sua. Então, o seu produto ele não está verdadeiramente protegido, tá? A pessoa erra na hora de preencher o formulário, na hora de selecionar, erra ali, por exemplo, logomarca. A pessoa já tem ali a identidade visual, vai fazer ali a proteção da identidade visual. Esse arquivo ele tem que ser mandado numa medida específica. A pessoa erra essa medida. O NPI ele indefere o pedido dessa pessoa. Então assim, é uma burocracia técnica e o processo em si, ele demora aí em torno de 18 meses, tá? Para você realmente ali receber ali o deferimento e sua marca estar registrada. Porém, a partir do momento que você dá a entrada, o NPI é como se fosse uma fila. Então a gente fez a pesquisa, tá tudo certo, você deu entrada. Se amanhã ou depois outra pessoa der entrada com nome igual ou até muito parecido ao seu, dentro da sua classe de atuação, lá no final do processo ela vai ter o pedido negado, porque você entrou primeiro. Por isso que é importante a gente dar entrada realmente no processo, porque isso é levado em conta lá no final, tá? Sim. E aí você dá esse suporte aí desses 18 meses, correto? Do início ao fim. E é um detalhe também que eu queria entender. Se alguém entrar depois ali e querer fazer algum tipo de guerra, vamos dizer assim, a marca é minha e tal, vocês conseguem defender também nesses 18 meses ali, né? Conseguimos. Se for sozinho, por exemplo, a pessoa acaba perdendo por não ter esse... Depois que você coloca a sua marca, ela entra num período de oposição, que são quando outras marcas podem se opor ao seu pedido. Se tiver qualquer tipo de oposição, a gente faz a defesa. Também tem muitas pessoas que dão entrada sozinha, aí conseguem passar da parte técnica, aí sofre uma oposição. Aí não consegue responder oposição, porque responder oposição também tem que ter todo um formato correto. É uma parte ainda mais técnica, né? E a pessoa trava ali. Ou, às vezes, a pessoa esquece de anexar um documento. E aí o NPI pede para a pessoa anexar. Não é só você abrir lá, apertar anexar. Não, você tem que ir numa aba correta, tem que gerar um boleto para você pagar, para você anexar esse documento que faltou. E às vezes o processo da pessoa trava, porque ela não sabe
o que fazer. Ela chega num ponto que ela fala, nossa, não sei o que fazer agora. E para você fazer sozinho, até as informações, elas são vagas, né? Quando você vai fazer esse tipo de procura, são muito vagas as informações. Sim. Então, o ideal é procura um especialista, procura aí uma assessoria que vai te auxiliar. Sim. Que é sem dor de cabeça. Você vai aí ter o objetivo é a sua marca tá registrada. Então você vai atingir esse objetivo aí. E esse problema de procurar acabou, porque agora tem a Basic Marcas aí para ajudar vocês, tá? Então, veja que em questão de custo, vale muito a pena, porque 18 meses ali é um tempo que eles vão ficar apoiando a sua marca, defendendo a sua marca. E além disso, depois desses 18 meses, aí fica registrado por quanto tempo a marca? Aí passou o processo, deferiu, são 10 anos. 10 anos, olha 10 isso. 10 anos entendeu? de proteção. Veja que, assim, se a gente pegar o valor lá... Você não toma um café por dia. Não, dividido por 10 anos, pelo amor de Deus, entendeu? Não então, assim, olha o nível, né, que você vai ter de proteção contratando alguém especialista nesse ponto, entendeu? Então, vale muito a pena ter profissionais do seu lado cuidando de todo esse processo. Como eu falei, o link para entrar em contato vai estar aqui na descrição e também nos comentários fixados, tá? E para a gente começar a andar pro finalzinho, eu queria entender também o que acontece se outra pessoa registrar a marca primeiro, só que ela é de uma classe diferente. Eu consigo registrar minha marca também? Tipo, por exemplo, eu sou infoprodutor e a pessoa que registrou a tua marca ali, por exemplo, ele é... vamos dizer assim, um coach, por exemplo, um professor, só que de outro tipo de treinamento, Entendi. Outra coisa. Como acontece, tá? As marcas, elas só vão poder coexistir se elas realmente tiverem, assim, uma diferença mercadológica muito grande. Certo. Então, por exemplo, eu sou um coach aqui na área de educação financeira. Legal. E você é um coach na área espiritual. Vamos pegar aí situações diferentes. Mas os dois são coaches. Se os nomes forem muito parecidos, eu sou Matheus LTDA e você também é Matheus LTDA. Quem registrar primeiro vai dominar toda essa área de coach. Por quê? É assim que o NPI ele analisa, tá? É claro, pode ser que aconteça uma exceção, isso é via de regra, mas pode acontecer uma exceção ou outra. Às vezes, se a gente deixar lá, quando fizer o pedido extremamente específico, que você é o coach da área espiritual, não pretende fazer nada de diferente. Até na nossa assessoria, a gente aconselha, por exemplo, a pessoa trazer um pouco mais daquilo que ela faz na própria marca. Então, Matheus LTDA, Educação Financeira, a gente coloca isso junto na marca para deixar ainda mais específico que é aquilo que você faz. Aí a gente consegue aí esse bom senso do NPI, mas em via de regra, para duas marcas coexistirem, elas têm que ser assim, bem esse bom senso aí é um juiz que analisa lá dentro? Como que é? Dentro do NPI tem um analista. Então o analista ele vai pegar o seu processo, ele vai analisar. Se porventura ele indeferir, a gente ainda consegue entrar com recurso, pedir para uma terceira pessoa analisar. Então o NPI, assim, é importante você ter uma assessoria, porque às vezes um mínimo detalhezinho, pouquinha coisa que a gente coloca ali no nome da sua marca, que a gente enfeita ali a sua marca, a gente consegue o deferimento, porque a gente consegue esse consenso dentro do NPI, entendeu? Legal. E às vezes quando você faz sozinho, você não vai ter essa visão técnica, então você não vai ter esse lado estratégico para conseguir ali, vamos dizer assim, driblar. Não é bem driblar, mas é mais conseguir esse bom senso ali. Bom senso ali de conseguir registrar NPI, sua marca, né? Também. Então a nossa assessoria, né, ela a nossa pesquisa, a gente até fala, a gente faz uma pesquisa de viabilidade estratégica, porque a gente faz todo o levantamento na sua classe, e se precisar ali de colocar alguma coisinha a mais, a gente até dá algumas sugestões para tentar auxiliar realmente o infoprodutor a lá no final ter ali o deferimento e não perder a essência dele, né? Perfeito. Então... Ou seja, se você tem uma marca ali que você é apaixonada por ela e sabe que tem algum registro, mas é de outro segmento, você ainda pode ter a chance de registrar essa marca. Basta entrar em contato com eles aí para entender melhor sobre como funciona, tá? A gente não está falando isso aqui de dar nó em pingo d'água nem nada assim do tipo, não. É de fato para que registrar a marca de uma forma correta, de uma categoria específica, tá? Então, você ainda sim tem chance de conseguir o seu registro, tá? Então, isso é bem importante. Acho que tá ótimo, né? Todos esses tópicos que a gente trouxe aqui, né? Então,
A gente também vai gravar daqui a pouco também sobre YouTubers. Pode ser que saia um antes do outro. A gente ainda não sabe muito bem quando que vai sair cada um. Mas aí você também pode assistir, porque provavelmente, como você é um produtor, você também precisa de meios de tráfego ali para levar para sua página de vendas e tudo mais. Então, seja um canal no YouTube, seja um Instagram. Então é importante que você também tenha esse registro. Se você tem esses meios ali, é importante que você assista também esse outro vídeo que a gente vai fazer também depois, né? Então, é isso. Comente a palavra aí, INPI, se você assistiu até agora, pra gente saber que você assistiu até o final. E a gente, né, vê você nos próximos conteúdos. E eu espero também que você entre em contato com eles. Lembre-se sempre de colocar a conta junto, que foi que você veio pela conta junto, provavelmente vai ter uma condição especial, né, Gabriel? Chama a gente lá, fala que veio pelo vídeo, através do pessoal da conta junto, que a gente consegue fazer um negócio bem legal para vocês. Não, perfeito. Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Deixa seu like se você gostou. Deixa seu comentário também, se tiver alguma dúvida aí. Eu acho que é interessante também. Claro. A gente manda para ele, ele responde ali, a gente passa para vocês também. E a gente segue daí. A gente vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.